Em algum momento da história, entre os templos do Egito e as praças da Grécia, surgiu uma doutrina envolta em mistério, sabedoria e silêncio. Uma filosofia tão antiga quanto o tempo e tão profunda quanto o universo. Seu nome: Hermetismo. Muito mais do que uma crença, o Hermetismo é um sistema de conhecimento que mistura espiritualidade, alquimia, astrologia e magia. Não é à toa que praticamente todas as crenças e religiões se originaram do Hermetismo e de seu grande líder, e que influenciou desde ocultistas medievais até cientistas modernos. Tudo começa com uma figura enigmática, Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, uma fusão entre o deus egípcio Toto e o deus grego Hermes. Ele seria o autor de diversos escritos sagrados, os chamados textos herméticos, que tratam de temas como a criação do universo, a mente divina, os ciclos da existência e o verdadeiro poder do ser humano. Mas o que torna o hermetismo tão fascinante é a sua proposta central: assim como é acima, é abaixo. Ou seja, o que acontece no céu reflete o que acontece na Terra, o macrocosmo é espelho do microcosmo, e entender um é dominar o outro. Essa ideia muda tudo, porque ela não apenas fala de sincronia cósmica, ela te coloca no centro dela. No coração do hermetismo estão os 7 princípios herméticos, revelados no misterioso livro chamado Kybalion. Cada um deles age como uma chave para decifrar os mecanismos invisíveis do universo. O primeiro é o princípio do mentalismo. O todo é mente. Isso significa que toda a realidade que vivemos é uma manifestação da mente divina. O segundo é o princípio da correspondência. Assim como é em cima, é embaixo. Um espelho entre planos diferentes. O terceiro é a vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Já o quarto princípio é a polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos opostos, como luz e sombra, bem e mal. Depois vem o ritmo. Tudo flui para dentro e para fora, tudo tem suas marés. O sexto é o princípio de causa e efeito. Nada acontece por acaso, tudo é consequência de algo. E por fim, temos o princípio do gênero. Tudo tem o princípio masculino e feminino, tanto no plano físico quanto no espiritual. Dominar esses princípios não é apenas compreender o mundo, é aprender a moldá-lo, atuando como um co-criador da realidade. Mas o hermetismo não se limita à teoria. Ele é um convite à prática, à transformação interior, à grande obra. Um processo alquímico não só do chumbo em ouro, mas do ego em consciência. Ao longo dos séculos, iniciados em escolas secretas guardaram esses ensinamentos como tesouros proibidos. Alquimistas, magos e filósofos usaram os princípios herméticos para criar, curar, decifrar os astros e explorar os limites do real. Há quem diga que figuras como Leonardo da Vinci e Isaac Newton também se inspiraram no hermetismo para criar e defender suas teses. Entre os alquimistas e ocultistas que beberam diretamente da fonte hermética, um dos mais influentes foi Cornelius Agrippa, autor do livro 3 livros de filosofia oculta, uma obra que se tornou um verdadeiro manual da magia renascentista. Ele via o hermetismo como uma ponte entre o mundo espiritual e a prática mágica, defendendo que a mente humana, ao entender os princípios do universo, poderia influenciar a realidade. Cornelius Agrippa e muitos outros ocultistas acreditavam que esses princípios não foram criados pelos homens, mas recebidos de inteligências superiores, de seres que observam nossa evolução e entregam, em pedaços, as chaves do universo. Porque o hermetismo não fala apenas de sabedoria, ele fala de preparação, de um caminho que deve ser trilhado com silêncio, coragem e equilíbrio. No capítulo 13 do primeiro livro de filosofia oculta ele escreve: Deus em primeiro lugar é o fim e o começo de todas as virtudes, ele dá o selo das ideias a seus servos. Sendo assim a forma, e a virtude das coisas, vem primeiro das ideias, depois das inteligências governantes e regentes, depois dos aspectos do firmamento e por último dos temperamentos dos elementos dispostos, respondendo às influências do firmamento, pelas quais os próprios elementos são ordenados ou dispostos. Passando uma referência de como o ser humano foi e é criado até os dias atuais. Assim como Cornelius Agrippa, grandes líderes espirituais se inspiraram no hermetismo para realizar feitos que pareciam impossíveis. Não se trata de magia comum. É sobre tocar o divino, dentro de si e em tudo ao redor. Mas atenção, ao buscar esse saber, lembre-se, o mesmo fogo que ilumina também pode queimar. O hermetismo não é apenas uma filosofia antiga, é um chamado. Um sussurro vindo do passado que ecoa até hoje, desafiando você a olhar além da superfície, a questionar a realidade, a reconhecer que tudo que existe está conectado por leis invisíveis que regem desde o movimento dos planetas até os pensamentos mais íntimos da sua mente. Mas esse conhecimento não vem sem custo, porque quanto mais luz se acende dentro de você, mais sombras também se revelam. O hermetismo ensina que dominar o mundo exterior é impossível sem primeiro dominar o mundo interior.
E talvez esse seja o verdadeiro segredo deixado por Hermes Trismegisto, que a chave para decifrar os mistérios do universo sempre esteve dentro de você. Então, se você ouviu até aqui, saiba, isso não foi por acaso. O momento de despertar pode ter começado agora. E lembre-se, os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe o conhecimento, porque quem divide a luz nunca fica no escuro. Te vejo no próximo vídeo.